Bom dia. Antes da nossa oração matinal e com vistas à nossa reflexão de hoje, leiamos inicialmente os versos 9, 10 e 11 do Salmo de número 55, porque assim nos diz a palavra de Deus. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Meus queridos, o salmista Davi pediu a Deus aqui nesta parte da sua oração que destruísse e confundisse o conselho dos seus inimigos, deixando claro com isto que se tratava de pessoas e pessoas do seu próprio povo. Não se tratava de inimigos oriundos de outros povos, mas sim de pessoas do seu próprio povo. Davi recorreu a Deus pedindo que destruísse não os inimigos, mas sim os seus conselhos, pois eram conselhos maus e geravam violência e contendas. O inimigo morava ali com ele. Isto fica claro nas palavras que disse e que estão registradas nos versos 10 e 11, que faço questão de ler novamente. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Os inimigos andavam o tempo todo, ou seja, dia e noite, dentro das muralhas de Jerusalém, cidade onde habitava o salmista. Ou seja, os inimigos eram gente da casa. E a perversidade e a malícia havia acampado por ali. Com tais palavras, o salmista quis mostrar toda a maldade, toda a crueldade e, bem assim, toda a habilidade exercida para o engano, toda a astúcia da parte dos seus inimigos domésticos. Isto era tão notório para ele que chegou a ponto de afirmar, abro aspas, a destruição no meio dela, referindo-se à cidade, fecho aspas. Os inimigos viviam nas praças da cidade, o tempo todo promovendo a opressão e o engano. Eles não davam descanso, tramavam constantemente o mal contra aquele homem. Mas é nos versos 12 até o 14 que o salmista finalmente revela o motivo maior da sua perplexidade com respeito aos seus inimigos, pois assim registrou ele. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Meu querido, minha querida, você sabe o significado da expressão fogo amigo? Esta expressão é utilizada em guerras, quando algum ataque ou bombardeio atinge as próprias tropas ou as tropas aliadas, normalmente por erro de cálculo ou de interpretação. Tal expressão passou a ser utilizada com o passar do tempo para indicar os ataques feitos por amigos, colegas ou aliados. E também indica atitudes de traição. Eis a razão de toda a perplexidade do salmista. Havia fogo amigo sendo disparado contra ele. Segundo ele próprio afirmou, se a afronta que ele estava sofrendo estivesse vindo somente da parte dos inimigos, ele teria sim capacidade de suportá-la. Se a afronta viesse da parte daqueles que ele sabia que o odiavam, ele simplesmente se esconderia a fim de evitá-los. Mas não, a afronta partia de um companheiro seu, alguém da sua intimidade,
um amigo do peito. Lidar com ataques que procedem da parte de uma pessoa em quem depositamos a nossa confiança, de uma pessoa com a qual nós caminhamos juntos por um bom tempo, de uma pessoa que até então partilhava da nossa intimidade, pessoa com a qual nós repartimos o pão, o abrigo e até a própria vida, pessoa com a qual repartimos a própria fé, como era o caso do salmista, que ia à casa de Deus junto com ele, mas que agora conspirava contra a sua vida, é uma situação muito triste e constrangedora. Mas é algo passível de acontecer conosco também. Mais uma vez eu repito, os nossos inimigos de hoje, muitas vezes, foram os nossos amigos de outrora. É muito triste quando somos o alvo deliberado do fogo amigo. Talvez este seja o seu caso ou tenha sido o seu caso em alguma ocasião na sua vida. Dói muito mais quando isso acontece do que quando nós somos alvo dos inimigos de sempre. Mas não podemos deixar nos levar pelo ódio e buscar revidar. O segredo continua sendo o mesmo. A entrega da nossa causa ao Senhor nosso Deus, na confiança de que Ele fará o que é necessário a nosso favor. Por isso, vamos orar? Pai querido, Deus de amor, aqui na parte que lemos deste salmo, essa oração em forma de cântico, Davi está revelando o que mais afligia a sua alma. Não eram os inimigos declarados, não eram as pessoas que o odiavam e que ele sabia muito bem quais eram. Os ataques que ele estava sofrendo na ocasião vinham da parte de pessoa que era, na verdade, do seu relacionamento íntimo, um amigo seu, alguém com o qual ele repartia a própria vida, andava junto, comia junto, caminhava junto, se entretinham junto, iam à casa de Deus para adorar juntos, e foi esse homem que resolveu desferir ataques cruéis contra o salmista Davi. Alguém que estava conspirando contra a sua vida, conspirando contra o seu reinado. Alguém que se cercou de homens maus a fim de fazer mal ao salmista. E sei, Senhor Deus, que muitas vezes isso também acontece conosco. Isso é algo que pode acontecer, ou talvez esteja acontecendo, ou já aconteceu na vida das pessoas que partilham dessa oração comigo. Se é o caso do passado, de coisas que não ficaram resolvidas ainda, que houve ruptura dos relacionamentos e que tem causado dor ainda, ou se é algo presente por conta de ataques que estão sendo desferidos contra a vida desse querido, dessa querida que partilha dessa oração, eu peço ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor possa estender a sua boa mão sobre essa pessoa agora. Pai, que o Senhor possa pegar para si essa causa, para que essa pessoa não seja consumida pela amargura, pelo ódio, pelo desejo de vingança, a vontade de revidar, e também não esteja se consumindo em amargura, mas que possa entregar ao Senhor, na confiança de que o Senhor pode lidar bem com essa situação e modificar esse estado de coisas. Tem misericórdia, Senhor Deus, desse querido e dessa querida. E lembro que na oração que Davi fez, nessa parte que lemos, ele não pediu que o Senhor destruísse os inimigos dele, mas que o Senhor destruísse os seus conselhos, porque ele não tomou isso para o lado pessoal, mas entendeu que aquelas pessoas, e aquela pessoa em particular, que era da sua intimidade, estava equivocada, estava fazendo coisas que não devia, mas ele não queria o seu mal. Ele queria tão somente que as coisas que essa pessoa estava fazendo fossem de fato retaliadas.
Então, Senhor Deus, que essa seja a atitude, a postura de todos nós em tempos assim. Porque muitas vezes isso vem de alguém do nosso relacionamento mais íntimo, um cônjuge, um filho, um irmão, um amigo de tempo, enfim, Senhor Deus. Isso pode estar acontecendo, já aconteceu, por isso eu peço misericórdia e que o Senhor ajude essa pessoa a resolver essa questão e que o Senhor se mova a fim de abençoar, fazer o que é necessário sobre a vida desse querido, dessa querida. É a oração que eu faço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada quinta-feira, fique na paz do Senhor.